O barulho da britadeira parou de repente. E foi isso que fez Larissa levantar os olhos da planta baixa. Um homem de terno cinza tinha acabado de entrar na obra sem capacete, sem colete, andando entre os entulhos como se aquilo não fosse chão de construção, mas tapete de escritório chique. Ele segurava um envelope pardo com as duas mãos. Quase abraçado nele. A senhorita é Larissa Andrade, ele perguntou. E o jeito como falou o nome dela. Devagar. Como quem confere um dado importante. Já foi estranho o suficiente para ela baixar a prancheta. Sue. Posso ajudar. Meu nome é Cauã Ribeiro. Sou do escritório Salgado e Associados. Eu preciso de uns minutos. Larissa olhou para o capataz. Que só deu de ombros. E pediu que os pedreiros continuassem sem ela por um instante. Levou o homem até a área coberta, onde não tinha pó descendo do teto, e cruzou os braços, esperando. Salgado e Associados representa a família Salgado. O senhor Otávio Salgado, ele fez uma pausa, olhando para o envelope como se pedisse permissão a ele mesmo. Deseja falar com a senhorita pessoalmente. É sobre uma questão de herança. Herança de quem? Da empresa dele, Salgado Empreendimentos. Ela riu. Um riso curto. Sem graça nenhuma. Deve ter algum engano. Eu nunca ouvi falar desse nome na minha vida. A senhorita talvez não. Mas ele conhece o nome da sua mãe. E o do seu pai. Foi aí que o capacete dela quase caiu da mão. Não porque alguém tivesse mencionado seu pai isso. Convenhamos, sempre doía um pouco. Mas ela já tinha aprendido a engolir aquela dor sem fazer cara feia para ninguém. Doeu porque o homem disse, conhece, no presente. Como se o pai dela não fosse só uma sombra que sumiu antes dela nascer. Como se fosse alguém de carne e osso. Ligado a uma empresa com nome de fachada de prédio chique. Meu pai não existe para mim, ela falou. Num tom que tentava soar mais firme do que ela sentia por dentro. E eu não sei nada sobre herança nenhuma. Eu entendo. Mas o senhor Otávio insiste. Ele está com a saúde debilitada. E disse que precisa resolver isso enquanto ainda pode decidir com a própria cabeça. Cauã estendeu o envelope. Está tudo aqui. Um endereço, um horário e uma carta escrita pela mão dele. Larissa não pegou o envelope na hora. Ficou olhando para ele feito quem olha para uma cobra enrolada no chão. Calculando se era seguro chegar mais perto. Por que eu iria para a casa de um velho que eu nunca vi? Porque, segundo ele, mesmo escreveu. Cauã abaixou a voz. Quase se desculpando por dizer aquilo, a senhorita é a única pessoa da família que ele confia para continuar o legado dele. Ela pegou o envelope então. Não porque acreditasse em uma palavra daquilo. Pegou porque, no fundo, uma pergunta tinha se instalado dentro dela e não ia sair sem resposta. Por que logo ela? Assim que Cauã saiu, ela abriu o envelope ali mesmo, encostada na parede crua do que ia virar uma sala de estar para outra família. Não para ela. Dentro, um cartão grosso, com um brasão discreto no topo, as letras O, WIC, entrelaçadas e uma letra trêmula, de gente idosa, que dizia pouco, Larissa. Eu preciso te ver antes que seja tarde demais. Existe uma dívida com você que eu nunca paguei. Otávio Salgado, debaixo da carta. Um cartão de visita. E um nome que ela reconheceu na hora, porque tinha ouvido a mãe falar dele uma única vez. Anos atrás, numa noite em que as duas brigaram, feio. E a mãe, com a voz rachada, soltou sem querer seu pai se chama Eduardo Salgado. E ele te chamou de erro antes de você nascer. Se você está começando a ouvir essa história agora, essa é a parte onde eu preciso que você aperte o inscrever. Porque o que vem depois dessa carta muda a vida inteira dessa mulher. E ela ainda nem sabe disso. Deixa aí embaixo, nos comentários, de onde você está ouvindo e que horas são aí. A gente lê todos. Larissa levou o resto do dia trabalhando no automático. Media parede. Anotava número. Respondia mensagem de fornecedor. E por baixo de tudo aquilo só existia uma pergunta girando: contar para a mãe ou não contar. Foi só quando o sol começou a baixar atrás dos prédios inacabados
que ela percebeu ter passado a tarde inteira revisando a mesma planilha 3 vezes, sem mudar um único número a cabeça longe. Presa naquele cartão dentro da bolsa, o capataz. Um homem grisalho chamado Osmar, que trabalhava com ela desde o primeiro canteiro. Notou? Você tá em outro planeta hoje. Mocinha. Recebi uma notícia estranha. Boa ou ruim. Ainda não sei classificar. Ela fechou a prancheta com mais força do que precisava. Tem gente que aparece do nada querendo te dar alguma coisa grande. E a primeira pergunta que vem na cabeça não é que bom. É o que eles querem em troca. Osmar riu. Um riso baixo. Cansado. De quem já viu muita coisa na vida. Isso aí é instinto de gente que cresceu sem rede de proteção. Desconfiar primeiro. Agradecer depois. Se sobrar motivo, é mais ou menos isso. Só toma cuidado, ele falou, guardando as próprias ferramentas para a desconfiança. Não te fazer perder uma coisa boa só porque ela veio embrulhada estranho. Ela pensou nisso o caminho inteiro até em casa. O trânsito da tarde, arrastando o ônibus lotado por 40 minutos que pareceram 1 hora, e quando finalmente virou a chave na porta do apartamento, o cheiro de tempero de mãe já enchia o corredor inteiro do prédio. Às 7 da noite, ela já tinha decidido. Não tinha decidido contar. Tinha decidido perguntar antes. O apartamento delas ficava no 3º andar de um prédio sem elevador na Zona Leste. E a mãe estava na cozinha quando Larissa chegou, com as mãos cheias de farinha, preparando alguma coisa para vender no dia seguinte. Larissa colocou o envelope em cima da mesa, sem dizer nada, só empurrando com 2 dedos até ele parar debaixo da luz da lâmpada. A mãe olhou para o envelope, depois olhou para Larissa, e não perguntou o que era. Isso, mais do que qualquer coisa. Confirmou que ela já sabia. Você vai ter que me contar agora, Larissa falou, com a voz mais calma do que ela esperava conseguir. Não dá mais para fingir que esse homem não existe. A mãe se sentou devagar, limpando as mãos num pano de prato que já tinha mais farinha do que pano. Eu não fingi que ele não existia. Eu só decidi que ele não merecia existir para você. E quem é? Otávio Salgado. O silêncio que veio depois durou tempo demais para ser natural. É o pai do seu pai, a mãe respondeu. Por fim, um homem que eu conheci uma única vez. Na noite em que seu pai me deixou na porta de casa com uma mala e 6 meses de gravidez, Larissa sentiu o estômago apertar, mas não deixou aparecer. Puxou a cadeira, sentou de frente para a mãe e esperou. Seu pai não te chamou de erro sozinho, a mãe continuou, olhando para um ponto qualquer na parede, longe do rosto da filha. Ele teve ajuda para chegar nessa palavra, mas isso não é história minha para contar inteira. Isso é história de gente que ainda está viva para te olhar nos olhos e explicar. Então você acha que eu devo ir? Eu acho, a mãe respondeu. E pela primeira vez, a voz dela tremeu de verdade, que você merece ouvir isso de quem fez isso. Não de mim. Remendando os pedaços. Você teve medo. Esses anos todos. Que eu fosse atrás dele, a mãe ficou quieta por um instante longo demais, olhando para as próprias mãos ainda brancas de farinha. Eu tive medo de 2 coisas. Ela levantou os olhos, encarando a filha pela primeira vez desde que a conversa começou. Tive medo de você ir atrás dele e ele te machucar de novo. E tive medo, um medo mais feio, mais egoísta, de você ir atrás dele e ele te aceitar. Porque aí eu ia ter que dividir você com um homem que nunca mereceu nem 1 minuto do seu tempo. Larissa sentiu o peito apertar com aquela confissão, mais honesta do que qualquer coisa que a mãe já tinha dito sobre o assunto em 25 anos. Você não vai me perder. Mãe, nem que eu descubra a família inteira nova. Eu sei disso lá no fundo. A mãe sorriu, um sorriso triste. Mas medo não escuta razão fácil assim. Elas jantaram quase em silêncio depois disso. O envelope ainda em cima da mesa entre as duas. Como um terceiro convidado que ninguém tinha chamado, mas que também ninguém conseguia ignorar. Larissa passou a noite inteira sem dormir direito. O envelope agora em cima do criado mudo, feito uma pedra pesando no quarto inteiro. Ficou olhando para o teto, repassando cada palavra que a mãe tinha dito.
tentando encaixar aquele homem sem rosto, Eduardo Salgado, num lugar da própria história que fizesse sentido. Não conseguiu. Às 6 da manhã, antes mesmo do sol esquentar, ela já tinha decidido ir até aquele endereço. Não porque quisesse herança nenhuma. Ia porque, pela primeira vez na vida, alguém do outro lado da história estava disposto a olhar para ela e dizer a verdade, e ela não ia deixar aquela chance passar só por orgulho. O endereço no cartão levava até os jardins, num portão de ferro tão alto que escondia a casa inteira atrás dele. Larissa parou o carro velho da mãe na calçada. Encarou o interfone por um segundo antes de apertar. E sentiu, pela primeira vez desde o dia anterior, que talvez estivesse prestes a entrar num lugar de onde não ia sair a mesma pessoa que entrou. Larissa não teve tempo nem de apertar o interfone 2 vezes. O portão de ferro abriu sozinho, com um zumbido baixo, como se alguém já estivesse esperando exatamente aquele carro velho. Exatamente àquela hora, ela engatou a primeira marcha devagar, os pneus rangendo baixinho no cascalho branco da entrada. E só então percebeu que as mãos dela estavam apertando o volante com força demais. Uma mulher de uniforme cinza a recebeu na porta principal, sem sorrir. Sem perguntar, o nome só disse por aqui e virou as costas, como se já soubesse quem ela era antes mesmo de olhar para o rosto dela. O hall tinha teto alto demais para o tamanho dos passos de Larissa, e um cheiro de cera antiga que ela associou, sem querer, a hospital. Um lugar que cheira a coisa que está sendo mantida viva à força. No caminho até a sala principal, ela passou por um corredor cheio de retratos em molduras douradas, homens de terno sério, mulheres de colar de pérola, todos com o mesmo tipo de olhar duro, como se a família inteira tivesse posado para a foto sem nunca ter aprendido a sorrir de verdade. Nenhum daqueles rostos parecia com o dela. Larissa se pegou procurando, mesmo sabendo que não devia esperar encontrar nada. Otávio Salgado estava sentado numa poltrona perto da janela, com um cobertor xadrez sobre as pernas, mesmo fazendo calor lá fora. Ele era menor do que Larissa esperava. Os jornais, se é que existiam jornais sobre ele, provavelmente descreviam um homem de voz que enchia salas inteiras. Ali, na frente dela, só tinha um velho de mãos manchadas, segurando um copo de água que tremia mais do que ele. Você tem os olhos da sua avó, ele disse. Sem cumprimento. Sem sente-se. Isso deve ser uma piada cruel do destino. Eu nem sabia que tinha uma avó do seu lado. Larissa respondeu, ainda de pé, os braços cruzados, feito escudo. Tinha. Célia. Ela morreu sem saber que você existia. Ele fez um gesto para a cadeira à frente dele. E dessa vez ela sentou, porque as pernas dela pediram antes da cabeça decidir. Eu soube de você há 3 meses. Um investigador que eu contratei para outro assunto encontrou seu nome sem eu pedir. E, quando eu vi a sua foto, Larissa, eu vi o rosto do meu filho aos 20 anos. Só que com a teimosia da sua mãe nos olhos, o senhor conhece a minha mãe. Conheci uma vez, na porta desta casa, gritando que o filho dela não ia nascer chamado de erro por ninguém. Ele tomou um gole de água e a mão tremeu tanto que um pouco escorreu pelo queixo. Ele nem limpou. Eu deveria ter aberto essa porta naquele dia. Eu não abri. Larissa sentiu o peito apertar de um jeito que ela não esperava sentir por um estranho. Por que agora? Porque eu tenho 6 meses. Talvez 8? Antes que meu coração pare de fingir que aguenta. Ele bateu de leve no próprio peito. Um gesto quase automático. E eu não vou morrer deixando essa empresa nas mãos de gente que só sabe gastar o que os outros construíram. O senhor tem outros netos, filhos legítimos, casados dentro dessa família toda. Tenho um neto, Theo. Ele tem 8 anos e não sabe nem o que é uma planilha de fluxo de caixa. E ainda bem, porque criança devia ficar longe disso o máximo de tempo possível. Otávio olhou para ela. E pela primeira vez, a voz dele ganhou um resto do que devia ter sido antes. Eu quero que você seja minha herdeira. Larissa. Não porque eu mereço seu perdão. Porque você é a única pessoa dessa família que construiu alguma coisa com as próprias mãos. Ela riu. Um riso curto,
quase histérico. O senhor tá me oferecendo uma empresa que eu nunca ouvi falar até ontem. Eu tô te oferecendo a chance de fazer o seu pai olhar para você pela primeira vez na vida. A frase caiu na sala e ficou lá, posada, entre os dois. Otávio não desviou o olhar, e Larissa sentiu, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, que talvez aquele velho não estivesse mentindo nem sobre a doença, nem sobre o arrependimento. Isso não tornava a proposta dele menos perigosa. Só tornava mais difícil recusar de cara. Foi nesse silêncio que a porta da sala se abriu com força suficiente para bater na parede. Então é aqui que a nossa visita misteriosa está escondida. A mulher que entrou tinha o tipo de beleza que parece ter sido mantida sob contrato de manutenção, cabelo perfeito, demais para ser natural. Salto que fazia barulho de martelo no piso de mármore. Ela olhou para Larissa de cima a baixo. Uma vez show. O suficiente para registrar cada detalhe da roupa de trabalho que ela ainda vestia. Beatriz Otávio falou, num tom que era quase um aviso. Essa é Larissa, filha do Eduardo. Ah! Beatriz sorriu. Mas o sorriso não subiu até os olhos. A filha do erro. Larissa se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Repete isso. Foi seu pai que disse. Querida. Não eu. Beatriz se aproximou. Devagar. Como quem já venceu a briga antes dela começar. Eu só tô repetindo o que ele falou para sua mãe. Na tiara dela. Há 25 anos. Achei que você já soubesse. Otávio bateu a bengala no chão com uma força que ninguém esperava de um homem tão frágil. Beatriz. Chega. Só tô sendo honesta. Sogro. Ela cruzou os braços, olhando para Larissa com um desprezo que nem tentava se esconder. O senhor quer entregar a Salgado Empreendimentos para uma menina que nunca administrou nada além de uma obra de reforma, enquanto meu filho, neto de sangue, criado dentro dessa casa, vai ficar olhando de fora. Theo tem 8 anos. Beatriz, ninguém tá tirando nada de uma criança de 8 anos. Ainda não. Beatriz apontou para Larissa sem tocar nela. Um gesto quase acusatório. Mas dá para ver aonde isso vai chegar. Hoje é uma auditoria. Amanhã é a diretoria inteira. Foi nesse instante que Larissa viu, pela porta ainda aberta, um menino pequeno parado no corredor, segurando um carrinho de brinquedo, olhando para dentro da sala com os olhos arregalados de quem escuta uma briga de adulto sem entender metade dela. Ele não devia ter mais de 8 anos. Beatriz percebeu o olhar de Larissa e se virou, gritando para o corredor: Theo, vai para o seu quarto agora. O menino sumiu tão rápido quanto tinha aparecido, mas não antes de trocar. Por um segundo. Um olhar direto com Larissa. Um olhar curioso, sem malícia nenhuma. Do tipo que só criança consegue dar a um estranho. Alguma coisa dentro do peito de Larissa apertou de um jeito que ela não soube nomear na hora. Não era pena. Era mais parecido com reconhecimento, como olhar para um espelho torto e ver, por um segundo, a própria infância de outro ângulo. Beatriz. Se retire. Otávio falou. E dessa vez não teve espaço para discussão na voz dele. Ela saiu, mas não sem antes lançar um último olhar para Larissa. O tipo de olhar que promete guerra sem precisar dizer uma palavra a mais. O barulho do salto dela ecoou pelo corredor por um bom tempo depois que a porta fechou, como se a raiva tivesse ficado presa entre as paredes. Quando o silêncio finalmente assentou, Otávio suspirou. E pela primeira vez pareceu ainda mais velho do que quando ela tinha entrado. Perdão por isso. Beatriz tem motivos para estar assustada. E motivos assustados fazem gente perigosa. O menino Larissa perguntou, ainda olhando para a porta: é meu irmão meio-irmão. Theo tem 8 anos. E, para ser honesto com você, é a única pessoa nessa casa que eu não me arrependo de ter visto crescer aqui dentro. E por que o senhor não deixa a herança para ele? Então ele é neto de sangue, criado dentro da empresa. Do jeito que ela, Larissa, fez, um gesto na direção da porta por onde Beatriz tinha saído, acabou de dizer. Otávio ficou quieto por um momento, os dedos batendo devagar no braço da poltrona, porque eu já vi o que dinheiro fácil faz com gente que nunca precisou lutar por nada.
Eduardo é prova viva disso. Eu construí tudo com as próprias mãos e entreguei pronto para o meu filho. Achando que isso era amor. Era covardia disfarçada de generosidade. Ele olhou para ela. Sério, Theo ainda tem tempo de crescer diferente. Se alguém souber guiar ele direito. Mas esse alguém não pode ser eu. Eu já cometi meus erros com essa geração. E o Senhor acha que eu, uma estranha até ontem, sou essa pessoa. Eu acho que você é a única pessoa dessa família que sabe o que é começar do zero. Isso não se ensina em herança nenhuma. Ou se tem, ou não se tem. Larissa não teve resposta pronta para isso. Ficou ali, olhando para o homem frágil na poltrona, tentando decidir se aquilo era manipulação bem construída ou a coisa mais próxima de sinceridade que aquela casa tinha visto em anos. Eu preciso pensar, ela disse, se levantando. Você tem uma semana. Otávio pegou um envelope de dentro do casaco, o segundo envelope daquele dia, e estendeu para ela com a mão trêmula. Aqui dentro está o que eu preciso que você faça para ser considerada. Uma auditoria simples, num dos nossos empreendimentos menores. O que já está em obras. Se você conseguir resolver os problemas que ninguém dessa família quis enxergar, eu assino os papéis, fazendo de você minha herdeira principal. Se não conseguir, eu deixo tudo como estava antes de te encontrar. E você nunca mais vai ouvir falar de mim. E se eu não quiser, então eu vou morrer sem consertar a única coisa que ainda está ao meu alcance consertar. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase custasse mais do que as outras. Mas eu acho que você não vai dizer não. Porque, no fundo, você quer saber por que ele te chamou daquele jeito. E a única forma de descobrir é entrando nessa casa, não ficando do lado de fora dela. Larissa pegou o envelope, a mão dela roçando de leve na mão trêmula do velho, e por um segundo nenhum dos dois disse nada. Foi Otávio quem quebrou o silêncio. A voz mais fraca. Agora, quase um pedido. Eu sei que eu não mereço nada de você, mas se um dia você conseguir olhar para mim sem raiva, mesmo que só por um segundo, eu já vou ter recebido mais do que esperava dessa vida. Ela não respondeu. Só assentiu. Um gesto pequeno. E saiu da sala antes que a própria garganta começasse a apertar, de um jeito que ela não queria mostrar ali. Na frente dele, no caminho até a saída, passou de novo pelo corredor dos retratos. E dessa vez parou na frente de um deles, uma mulher de meia idade. Olhar sério. Mãos cruzadas sobre o colo. Não tinha placa. Não tinha nome escrito embaixo. Mas alguma coisa no formato do rosto fez Larissa parar. Essa é Dona Célia, a empregada de uniforme cinza, falou, aparecendo atrás dela sem fazer barulho. Sua avó. Se me permite dizer, como ela era, a mulher hesitou, olhando pro retrato como quem escolhe as palavras com cuidado. Rígida. Mas nem toda rigidez vem de maldade. Senhorita, às vezes vem de medo disfarçado de outra coisa. Ela deu de ombros, como se já tivesse falado demais. A senhorita me desculpe. Não é meu lugar dizer isso. Larissa saiu da mansão com um envelope apertado contra o peito, sem saber ainda se estava carregando uma oportunidade ou uma armadilha. No carro, antes de ligar o motor. Ela abriu o envelope ali mesmo, e o primeiro papel que caiu no colo dela não era relatório de obra nenhum. Era uma foto antiga, amarelada, de um casal jovem sorrindo na porta de uma igreja. E, atrás da foto, uma letra que ela reconheceu na mesma hora, a letra da própria mãe. Mais jovem, mais leve, escrita décadas atrás. Eduardo. Prometa que essa menina nunca vai pagar pelo nosso erro. Ela ficou olhando para aquela letra por um longo tempo. O motor ainda desligado. O sol começando a baixar atrás dos muros altos da mansão. A mãe tinha escrito aquilo esperando proteção. E, de algum jeito, 25 anos depois, aquela promessa não cumprida tinha acabado voltando parar exatamente nas mãos dela. A pessoa que a carta tentava proteger, agora prestes a entrar de cabeça no meio da própria ameaça. O celular dela vibrou no banco do carona, uma mensagem de Osmar. O capataz. Tudo bem por aí. Você sumiu no meio da tarde. Ela digitou uma resposta curta.
Tudo bem. Amanhã eu explico, mas não enviou na hora. Ficou olhando para a tela por um instante, pensando em como explicar para alguém de fora aquilo que nem ela mesma tinha conseguido organizar dentro da própria cabeça ainda. O problema era que alguém, em algum momento, já tinha decidido que ela pagaria mesmo assim. Larissa não dormiu direito nas 2 noites seguintes. Ficou com a foto do casal jovem na porta da igreja, em cima da mesa de cabeceira, ao lado do envelope da auditoria, e alternava entre olhar para uma coisa e para outra, como se as duas pudessem, juntas, formar uma resposta que nenhuma delas dava sozinha. Na segunda noite, a mãe entrou no quarto sem bater, viu a foto em cima da mesa e ficou parada na porta por um instante longo demais. Onde você conseguiu isso? Otávio me deu. Junto com a auditoria. A mãe pegou a foto com cuidado, os dedos tremendo de leve, e ficou olhando para ela como quem revisita um lugar que jurou nunca mais pisar. Éramos tão jovens. Ela devolveu a foto para Larissa. Rápido demais. Como se o papel queimasse. Você vai aceitar a proposta dele. Eu não sei ainda. Se você aceitar, a mãe falou, sentando na beirada da cama, eu não vou te impedir. Só quero que você entre nisso sabendo de uma coisa: essa gente sabe se defender melhor do que a gente sabe atacar. Toma cuidado com quanto do seu coração você deixa aberto lá dentro. No terceiro dia, ela assinou. O empreendimento que Otávio tinha escolhido para ela ficava na Zona Norte, um prédio residencial de médio padrão que devia ter sido entregue há 4 meses e continuava com o esqueleto de concreto exposto, tapumes rachados e uma placa desbotada anunciando em breve. Seu novo lar para um breve que nunca chegava. Quando Larissa chegou lá pela primeira vez, de capacete emprestado e prancheta debaixo do braço, o engenheiro responsável nem levantou os olhos do celular. Você é a nova auditora? Ele perguntou, sem parar de mexer no telefone. Sou a Larissa. Boa sorte. Esse prédio já comeu 3 gerentes antes de mim. Comeu como verba que some, prazo que estica, fornecedor que muda no meio do contrato sem ninguém autorizar. Ele finalmente guardou o celular no bolso, olhando para ela com um misto de pena e curiosidade. Cada um dos 3 achou que ia consertar. Nenhum conseguiu. Ela passou a manhã inteira andando pelos andares vazios, contando vergalhão exposto, comparando planta com execução. E cada página que ela virava na prancheta revelava um problema novo, verba que não batia com o material comprado, cronograma que tinha sido reescrito 4 vezes, fornecedor trocado no meio da obra sem explicação nenhuma no relatório. Não era o tipo de bagunça que acontece por incompetência. Era bagunça organizada demais para ser acidente. No segundo andar, ela encontrou um operário mais velho, sentado num vão de janela sem vidro, comendo o próprio almoço sozinho. Ele se apresentou como seu Raimundo. Quase 30 anos de obra. E quando ela perguntou sobre o histórico do prédio, ele sorriu. Um riso sem humor nenhum. Esse aqui tem dono fantasma. Mocinha. Como assim? Todo o material que chega em quantidade errada. Toda nota que não bate. Tudo passa pela mesma engenheira de compras. Uma tal de Dona Cristina. Só que Dona Cristina não trabalha mais aqui há 2 anos. Ele deu de ombros, voltando para o próprio sanduíche. Mas o nome dela ainda assina pedido. Olha só que coisa. Aquilo foi a primeira pista real. E Larissa anotou o nome com o coração batendo mais rápido do que devia por causa de uma simples informação de operário cansado. No fim da tarde, ela encontrou uma nota fiscal de cimento comprado em quantidade suficiente para 3 prédios daquele tamanho. E no depósito da obra não tinha nem metade do que constava na nota. A assinatura, digitalizada, dizia Cristina Beraldo. Larissa fotografou o documento 3 vezes, de ângulos diferentes, antes de guardar a prancheta. Isso aqui não fecha, ela falou baixo, mais para si mesma do que para o engenheiro, que já tinha ido embora fazia 1 hora. Foi guardando os papéis quando ouviu passos atrás dela. Passos que não eram de operário, porque o som do salto batia diferente no concreto cru. Interessante te ver, de capacete a voz de Beatriz,
Cortou o silêncio da obra vazia. Achei que você preferisse esperar tudo pronto, como qualquer herdeira de verdade. Você não devia estar aqui. É um empreendimento da família. Querida, eu tenho tanto direito de estar aqui quanto você. Beatriz caminhou até perto dela, os olhos correndo pela prancheta de Larissa sem disfarçar o interesse. Olha, eu vim justamente para te avisar. Esse prédio é um problema antigo, coisa de gestão anterior. Não vale a pena você se afundar procurando culpado onde não tem. Tem uma nota fiscal aqui que não bate com o estoque, assinada por uma engenheira que não trabalha mais aqui há 2 anos. Alguma coisa no rosto de Beatriz travou por um segundo, não muito. O suficiente para alguém que já estava prestando atenção perceber. Erro de digitação. Provavelmente, acontece o tempo todo em obra. Talvez. Beatriz sorriu. Aquele sorriso que Larissa já tinha aprendido a desconfiar. Zaba, eu vim aqui também porque queria te fazer um convite. Theo perguntou de você. Ele achou você bonita. No dia que te viu. Quer vir jantar em casa amanhã, conhecer ele de verdade. Sem brigas no meio. O convite pegou Larissa de surpresa. Tanto que ela baixou a prancheta. Por que você faria isso? 20 minutos atrás, você me chamou de filha do erro. 20 minutos atrás eu estava assustada. Beatriz respondeu. E pela primeira vez a voz dela perdeu um pouco do verniz. Eu tenho um filho. Larissa. E filho de segunda esposa. Numa família como essa, é sempre o primeiro cortado quando o dinheiro aperta. Eu não te odeio. Eu tenho medo de você. Foi a coisa mais honesta que Beatriz tinha dito até aquele momento. E Larissa sentiu o peso dela, mesmo sem confiar totalmente na intenção por trás. Eu vou pensar sobre o jantar. Pensa rápido. Beatriz já estava se virando para sair, mas parou, olhando por cima do ombro, e Larissa esconde essa nota fiscal em algum lugar seguro. Coisas somem. Nessa obra, o aviso ficou pairando no ar depois que ela foi embora. E Larissa não soube se era ameaça ou conselho sincero, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ela guardou a nota fiscal dentro da própria bolsa naquela noite, não no arquivo da obra. E foi só a decisão certa que tomou naquela semana. Porque 3 dias depois, o arquivo inteiro daquele mês desapareceu do escritório da construtora. Sem explicação. Sem câmera que tivesse gravado quem entrou. Larissa passou o resto daquela semana revirando o registro público atrás do nome Cristina Beraldo, sem achar nada além de um CPF ligado a um endereço vazio numa cidade do interior. Foi um detalhe pequeno, quase escondido num cadastro empresarial antigo, que fez tudo mudar de direção. Cristina Beraldo tinha sido, anos atrás, sócia minoritária de uma empresa chamada RB Consultoria e o outro nome no contrato social, o majoritário. Era Beatriz Ribeiro Salgado. Ela ficou olhando para a tela do computador por um longo tempo, sentindo o estômago revirar. Não era só uma nota fiscal estranha, era um padrão inteiro, construído com cuidado, escondido atrás de nomes que pareciam não ter relação nenhuma, até alguém cavar fundo o suficiente. Foi durante o jantar, na quinta-feira, que ela conheceu Eduardo. A mesa da mansão do Salgado era comprida demais pro tanto de gente que sentava nela, só Otávio na ponta. Beatriz do outro lado. Theo entre os dois, brincando com o garfo mais do que comendo. E uma cadeira vazia que Larissa presumiu ser dela. Ela se sentou. E menos de 2 minutos depois, um homem entrou pela porta lateral, ajeitando o paletó, com o rosto ainda vermelho de sol ou de bebida. Difícil dizer qual. Ele parou assim que viu Larissa. O silêncio que se instalou na mesa foi diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Esse tinha peso de reconhecimento. Então é você, Eduardo falou. Por fim, a voz mais rouca do que Larissa esperava. A herdeira misteriosa. Eu sou a Larissa. Eu sei quem você é. Ele se sentou, mas não perto dela. Escolheu a cadeira mais distante possível, dentro do próprio raio da mesa. Eu só não esperava que meu pai fosse ter a audácia de trazer você para dentro dessa casa. Eduardo Otávio avisou, num tom de quem já tinha travado aquela batalha antes e estava cansado de repeti-la. Não.
Pai, deixa eu falar. Eduardo olhou para Larissa. E pela primeira vez ela viu, por trás da hostilidade, alguma coisa que parecia mais perto de pânico do que de raiva. Você quer o quê? Dinheiro, reconhecimento, porque eu já paguei o que devia pagar há muito tempo. Através de advogado. Sem drama nenhum. Eu não vim atrás de dinheiro. Todo mundo diz isso. Ele bebeu um gole de vinho. A mão levemente trêmula. Um traço de família que Larissa reconheceu do avô sem querer. Você não faz ideia do que é crescer com o peso de um sobrenome desses. As pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Eu cresci sem sobrenome nenhum, Larissa respondeu. A voz mais firme do que ela esperava conseguir manter. Cresci sabendo que meu pai me chamou de erro antes de eu nascer. Então eu acho que a gente não vai concordar sobre o que é difícil. A mesa inteira ficou em silêncio de novo. E dessa vez foi Theo quem quebrou, olhando para o pai com os olhos arregalados. Você chamou ela de erro. Pai, a pergunta, vinda de uma criança de 8 anos, atingiu Eduardo de um jeito que nenhuma acusação de adulto tinha atingido. E ele abriu a boca. Fechou de novo, e por um instante pareceu menor do que o próprio filho. Isso foi há muito tempo. Theo, coisa de adulto. Mas você chamou. Eduardo não respondeu. Só se levantou da mesa. Murmurou uma desculpa qualquer sobre uma ligação de trabalho. E saiu, deixando o prato quase intocado e um silêncio pesado atrás dele. Foi Otávio quem quebrou o silêncio dessa vez. A voz cansada. Ele carrega a culpa demais para saber lidar com ela de frente. Sempre foi assim. Desde jovem. Foge do que dói. Isso não desculpa o que ele fez. Eu não disse que desculpava. Otávio olhou para ela. Sério. Só disse que talvez você precise entender que ele também é vítima de alguma coisa, antes de ser vilão de outra. Isso não muda o tamanho do erro dele. Só muda de onde ele veio. Larissa não respondeu. Só olhou para Theo, que voltou a brincar com o garfo como se nada tivesse acontecido. E sentiu de novo aquele aperto estranho no peito. Não pena. Reconhecimento, porque aquele menino, sem saber, tinha acabado de fazer. Em 15 segundos. A pergunta que ela mesma nunca teve coragem de fazer ao próprio pai em voz alta, depois do jantar, enquanto Beatriz levava Theo para escovar os dentes. Otávio pediu que Larissa ficasse mais um instante na sala de estar. Você descobriu alguma coisa na obra, ele falou. Sem rodeios. Os olhos fixos nela. Eu vejo isso no seu rosto. Ainda estou confirmando. Não confia em mim o suficiente para contar. Eu não confio em ninguém dessa casa o suficiente ainda. Larissa respondeu. Honesta. Nem no senhor. Otávio assentiu devagar. Sem se ofender. É atitude certa. Guarda o que você sabe até ter certeza absoluta. Nessa família, informação solta demais. Cedo vira arma na mão errada. 2 semanas se passaram entre visitas ao canteiro de obra e jantares tensos naquela mesa comprida demais. E cada uma delas foi somando uma peça que não fechava direito com a anterior. Larissa conseguiu, com a ajuda de um contador que conhecia da faculdade, rastrear parte do dinheiro desviado, não tudo, mas o suficiente para ver um padrão. As notas fiscais inconsistentes levavam a uma conta de uma empresa de fachada chamada RB Consultoria, IRB. Ela já sabia agora. Significava Ribeiro Beatriz, o sobrenome de solteira da madrasta. Ela não contou para ninguém o que tinha achado. Guardou a informação do jeito que guarda uma faca debaixo do travesseiro, sabendo que ia precisar dela. Mas sem saber ainda o momento certo de puxar. Theo. Enquanto isso, tinha virado uma presença constante nas visitas dela à mansão. Ele aparecia no jardim sempre que ela chegava, mostrando algum brinquedo novo, perguntando coisas de criança que às vezes cortavam mais fundo do que qualquer pergunta de adulto. Você mora sozinha? Sua mãe também te chama para jantar todo dia. Por que você não morava aqui antes? E Larissa respondia o que dava para responder sem quebrar alguma coisa dentro dele que ainda não precisava estar quebrada. Numa dessas tardes, sentados na escada da varanda, enquanto Theo empilhava blocos de montar, ele falou, sem levantar os olhos da torre que construía. Minha mãe fica brava,
quando eu falo seu nome perto do meu pai. Fica, ela diz que você veio para tirar as coisas da gente. Ele derrubou um bloco sem querer e ficou olhando para os pedaços espalhados. Você veio. Larissa sentiu o peito apertar de um jeito que não sentia desde que tinha lido a carta da própria mãe. Décadas atrás. Escrita pro Eduardo. Prometa que essa menina nunca vai pagar pelo nosso erro. Eu não sei o que eu vim fazer ainda. Theo, ela respondeu, com uma honestidade que surpreendeu ela mesma. Mas eu prometo uma coisa, eu não vim para fazer com você o que fizeram comigo. Ele olhou para ela. Sério demais para um menino de 8 anos. Isso assentiu, voltando para os blocos. Depois de um instante, sem levantar os olhos de novo, ele acrescentou baixinho, eu gosto de você. Não fala para minha mãe que eu falei isso. Larissa sentiu alguma coisa apertar na garganta. Um misto de ternura e culpa antecipada. Porque ela sabia, no fundo, que qualquer guerra que estourasse entre os adultos daquela casa ia acabar respingando naquele menino de blocos coloridos, do mesmo jeito que a guerra dos pais dela tinha respingado nela antes mesmo de nascer. Eduardo, por sua vez, tinha começado a aparecer mais nos jantares. Sempre num silêncio desconfortável, mas sem sair correndo como da primeira vez. Numa dessas noites, enquanto Beatriz levava Theo para a cama e Otávio se recolhia cedo por causa do coração fraco, os dois ficaram sozinhos na varanda, cada um com uma taça que mal tocavam. Você tá se saindo bem na auditoria, ele comentou, sem olhar para ela, olhando para o jardim escuro lá embaixo. Meu pai comentou. Ele fala sobre mim com você. Fala mais do que eu gostaria. Eduardo bebeu um gole. O rosto tenso. Sabe, eu não sei se você quer ouvir isso, mas eu tenho pensado muito, desde que você apareceu, sobre o tipo de homem que eu fui e sobre o tipo de homem que eu ainda sou, evitando olhar para isso de frente. Isso é um pedido de desculpa. Eu não sei fazer pedido de desculpa direito. Nunca soube. Ele finalmente olhou para ela, os olhos cansados, mas eu queria que você soubesse que não é indiferença. É medo. Um medo enorme de olhar para você e ver, de verdade, tudo que eu perdi por covardia. Larissa não respondeu na hora. Ficou olhando para o jardim também, deixando o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra parecia capaz de fazer naquele momento. Foi 3 dias depois que tudo desandou. Larissa recebeu uma ligação do engenheiro da obra. A voz apressada, quase gaguejando. Você precisa vir aqui agora. A prefeitura mandou o fiscal. Tão falando em embargo. Quando ela chegou, o canteiro já estava cercado por uma fita amarela. E um fiscal municipal conferia documentos com uma cara de quem já tinha visto aquele tipo de irregularidade antes de mais vezes para se surpreender. Alvará vencido há 2 meses, ele informou, sem levantar os olhos da prancheta. E não tem registro de renovação nenhum protocolado. Isso é impossível, Larissa falou, tirando o próprio celular para checar os documentos que ela mesma tinha revisado semana passada. Eu vi o alvará. Estava dentro da pasta da obra. Pois é. A pasta que eu tenho aqui não tem ele. O embargo foi assinado ali mesmo, na frente dela. E o prédio inteiro parou. Do jeito que só um prédio para quando alguém, em algum lugar, decide que ele deve parar. Os operários começaram a juntar as próprias ferramentas em silêncio. Seu Raimundo entre eles. E antes de sair, ele parou do lado de Larissa por um segundo. Isso aqui não é obra parando por acidente. Mocinha, isso é obra parando porque alguém quis. Eu sei, ela respondeu. A voz baixa. Eu só ainda não sei provar direito. Larissa voltou para o carro com as mãos tremendo de raiva. E foi só ao chegar em casa, revirando os próprios arquivos digitalizados, que ela percebeu o alvará que ela tinha fotografado semanas atrás continuava lá, na foto, com data válida. Alguém tinha trocado o documento físico depois que ela saiu da obra. Alguém que sabia exatamente onde e quando procurar. Ela ligou para Cauã, o advogado do escritório de Otávio. Tarde da noite. E a voz dele do outro lado da linha veio carregada de uma preocupação que não era só profissional. Larissa. Isso é sério.
Um embargo dessa magnitude pode custar meses de atraso. Multa pesada. E ele hesitou. O Sr. Otávio provavelmente vai enxergar isso como fracasso seu na auditoria. Eu não fracassei em nada. Alguém sabotou. Você tem provas. Ela pensou na nota fiscal guardada na própria bolsa, na conta RB Consultoria que ela tinha rastreado, no jeito que Beatriz tinha avisado. Quase profeticamente. Que coisas somem nessa obra? As peças começavam a se encaixar de um jeito que doía mais do que ela esperava. Porque não era só sabotagem corporativa. Era pessoal. Alguém queria ela fora daquela família antes mesmo dela ter chance de provar que merecia estar dentro dela. Écoutez, Larissa respondeu. A voz mais dura do que nunca antes naquela semana. Me dá até amanhã. Ela desligou o telefone, mas não conseguiu ficar parada. Foi até a cozinha, onde a mãe ainda estava acordada, arrumando as embalagens para a venda do dia seguinte. E sentou na mesa sem dizer nada por um instante. O que aconteceu? A mãe perguntou, notando o rosto tenso da filha. Alguém está tentando me tirar do jogo antes mesmo dele começar de verdade. A mãe parou o que estava fazendo, limpou as mãos e sentou de frente para ela. E o que você vai fazer? Eu não sei ainda. Larissa passou as mãos pelo rosto, cansada. Mas eu sei que não vou embora só porque alguém trocou um papel de lugar. A mãe esticou o braço por cima da mesa e segurou a mão da filha. Um gesto simples que carregava mais força do que qualquer discurso. Sua avó Célia tentou apagar você antes de você nascer. E não conseguiu. Não vai ser um alvará forjado que vai conseguir agora. Larissa ficou olhando para a mãe. Surpresa. Como você sabe da Célia? A mãe hesitou por um segundo. E algo no rosto dela fechou. Como uma porta se trancando. Eu sei de mais coisas do que conto. Filha, algumas eu ainda não tenho coragem de dizer em voz alta, mas quando chegar a hora certa, eu conto tudo. Aquela resposta ficou martelando na cabeça de Larissa pelo resto da noite. Mas ela guardou a pergunta para depois, porque já tinha guerra suficiente para travar no dia seguinte, sem abrir outra frente com a própria mãe. Ela ficou olhando para o teto do quarto por um longo tempo, o coração batendo num ritmo que não era só raiva. Era o início de alguma coisa que ela não sabia ainda se conseguiria controlar até o fim. O papel ainda estava morno do bolso interno do casaco de Larissa quando ela pediu, na portaria da mansão, para falar com Beatriz sozinha sem Otávio. Santeu por perto. A empregada hesitou, mas foi chamá-la, e 5 minutos depois, as duas estavam na biblioteca do segundo andar. Uma sala que ninguém usava de verdade. Cheia de livros que pareciam mais decoração do que leitura, as cortinas pesadas deixavam passar só uma fresta de luz da tarde, cortando a sala em faixas de claro e escuro. Você não costuma pedir audiência privada, Beatriz falou, fechando a porta atrás de si. Isso me deixa curiosa. Ou preocupada. Ainda não decidi qual. Larissa colocou a pasta em cima da mesa de centro. Aberta na página certa. Sem rodeios. RB Consultoria. Ribeiro Beatriz. Achei que fosse coincidência. No começo. Depois achei o nome da Cristina Beraldo ligado à mesma empresa, como sócia minoritária. Num contrato de anos atrás, o rosto de Beatriz não mudou imediatamente. Isso, mais do que qualquer reação exagerada, confirmou para Larissa que ela já esperava aquela conversa há um bom tempo. Ela caminhou até a janela, as costas voltadas por um instante, antes de se virar de novo. E o que você acha que essa coincidência significa? Significa que o dinheiro desviado da obra foi parar numa conta, em nome de uma empresa que você registrou há 3 anos. Significa que o alvará que sumiu do meu arquivo sumiu porque alguém sabia exatamente o que eu tinha fotografado. Larissa manteve a voz baixa, mas firme. Eu podia ter levado isso direto para o meu avô. Não levei. Vim aqui primeiro. Beatriz se sentou devagar na poltrona de veludo, cruzando as pernas com uma calma que parecia mais treinada do que sentida. As mãos dela, porém, se apertavam uma na outra sobre o colo. Um detalhe pequeno que denunciava tudo que o rosto tentava esconder. Por quê? Achei que você adoraria me ver caindo.
porque eu quero entender antes de decidir o que fazer com isso. Um silêncio comprido se instalou entre as duas. E foi Beatriz quem quebrou primeiro, olhando para um ponto qualquer na estante atrás de Larissa, como se estivesse escolhendo cada palavra num idioma que doía de falar. Você sabe por que eu vasculhei os arquivos antigos dessa casa? Quando casei com o Eduardo, ela não esperou resposta, porque eu queria entender em que família eu estava entrando. Toda mulher que vem de fora faz isso, mesmo sem admitir. E encontrei uma pasta, escondida atrás de outras, com correspondência da sua avó Célia. De quando sua mãe engravidou de você, Larissa sentiu o corpo inteiro travar, mas não disse nada. Só deixou o silêncio abrir espaço para Beatriz continuar. Não foi só o Eduardo que quis te apagar. Larissa. Foi a família inteira. Tinha uma proposta, redigida por advogado, oferecendo pagamento para sua mãe desaparecer com você antes de você nascer. Assinada por Célia. Seu avô sabia. Ele deixou acontecer. Isso é mentira. Eu queria que fosse. A voz de Beatriz, pela primeira vez desde que Larissa a conhecia, tremeu de verdade. Eu li aquela carta com o Theo ainda bebê no colo e entendi. Naquele instante, exatamente o tipo de gente que eu tinha trazido meu filho para dentro. Uma família que já erguia a mão para apagar criança inconveniente uma vez. Por que não faria de novo? Se algum dia o Theo virasse inconveniente, então você roubou. Eu guardei. Beatriz encarou ela agora, os olhos brilhando, mas sem lágrima nenhuma descendo. Ali. Suspensa. Controlada. Cada centavo daquela conta tá intacto, numa reserva em nome do Theo, para ele ter alguma coisa que ninguém dessa família pode tirar dele com uma assinatura. Se um dia decidirem que ele também é erro demais para ficar, eu não gastei nada. Eu o protegi. Você sabotou minha obra. Colocou o meu nome em risco. Isso não protege ninguém. Beatriz, isso só espalha o mesmo medo que você diz que quer evitar pro Theo. Eu tentei fazer você desistir antes de chegar longe demais. Beatriz respondeu, sem desviar o olhar. Porque cada dia que você fica mais perto de virar herdeira principal, é um dia mais perto do meu filho virar peça descartável de novo. Você acha que eu sou o vilão dessa história? Talvez seja. Mas eu aprendi a temer essa casa antes de você aprender a confiar nela. Larissa sentiu o peito apertar de um jeito que não tinha nome fácil, não era raiva pura. Não era pena pura. Eram as duas coisas brigando dentro do mesmo espaço, disputando qual ia vencer primeiro. Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim lá embaixo, onde dava para ver, de longa, o balanço vazio que Theo costumava usar. Você devia ter falado comigo, direto. Em vez disso, quase me fez perder tudo por causa de um alvará forjado. E você teria acreditado em mim. Beatriz deu um sorriso curto, sem alegria nenhuma dentro dele. Uma mulher que te chamou de filha do erro no primeiro dia, Larissa não teve resposta para isso. Porque, honestamente, não sabia. Existe mais uma coisa, Beatriz falou. Depois de um instante, a voz baixando ainda mais. Uma coisa que eu não sabotei. Uma coisa que eu devia ter te contado semanas atrás. E não contei por medo. A carta que sua mãe escreveu pro Eduardo, um ano depois que você nasceu, pedindo para ele conhecer você. Beatriz respirou fundo, como quem se prepara para pular de um lugar alto. Eu achei ela também. Na mesma pasta, Célia interceptou. Eduardo nunca chegou a ler. O chão pareceu se mover sob os pés de Larissa. Você tem certeza disso? Tenho a carta guardada. Selo aberto. Carimbo de recebimento na casa. Letra da sua mãe. Nunca chegou nas mãos dele. Beatriz olhou para ela. E pela primeira vez não tinha desprezo nenhum naquele olhar. Só um cansaço fundo. Eu ia usar isso um dia, se precisasse, para provar que essa família sempre soube manipular quem entrava e quem ficava de fora. Nunca imaginei que ia ser você a pessoa certa para mostrar. Foi nesse silêncio que a porta da biblioteca se abriu sem aviso. E Cauã entrou, o rosto tenso, um envelope na mão. A respiração ainda alterada de quem tinha subido a escada correndo. Desculpa interromper, ele falou.
olhando de uma para outra, sentindo a tensão no ar antes mesmo de entender de onde ela vinha. Larissa, você precisa ver isso agora. E sobre o seu avô. O sangue de Larissa gelou. O que aconteceu? Ele teve uma piora no coração. De madrugada. Tá no hospital. Cauã fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. E, antes de ser levado, ele assinou um novo documento. Mudou os termos da herança. Beatriz se levantou tão rápido quanto Larissa, e pela primeira vez desde que se conheciam. As duas trocaram um olhar que não tinha hostilidade nenhuma dentro, só o mesmo medo cru. Espelhado. Mudou como Beatriz perguntou. A voz quase sem ar. Cauã olhou para o envelope na própria mão, como se ele pesasse mais do que papel deveria pesar. Ele excluiu o Theo da linha de sucessão. Deixou tudo condicionado a você. Larissa. Só você. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para Larissa ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Beatriz recuou um passo, a mão levando devagar até a boca, e por um segundo pareceu menor do que jamais tinha parecido diante de Larissa, não a mulher de salto, duro e sorriso cortante, mas uma mãe assustada de verdade. Vamos, Larissa falou, já pegando a própria bolsa. Agora, o caminho até o hospital foi silencioso demais para 3 pessoas dividindo o mesmo carro, cada uma perdida no próprio medo. O trânsito da tarde arrastando os minutos de um jeito cruel, como se a cidade inteira tivesse escolhido justamente aquele dia para parar. O corredor do hospital tinha aquele branco que cansa os olhos antes mesmo de alguém dizer alguma coisa ruim. Larissa entrou correndo pela porta de emergência. Beatriz um passo atrás dela, e encontrou Eduardo sentado numa cadeira de plástico perto da porta da UTI. Os cotovelos nos joelhos. As mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Como ele tá? Ela perguntou, parando na frente dele, tentando controlar a própria respiração ofegante. Estável. Por enquanto, Eduardo levantou os olhos, e pela primeira vez desde que ela o conhecia. Não tinha hostilidade nenhuma neles. Só cansaço. Do tipo que se acumula em anos. Não em horas. Cauã te contou sobre o documento. Contou. E você veio aqui para quê? Comemorar. A pergunta saiu mais amarga do que ele parecia ter intenção. E ele mesmo pareceu se arrepender assim que as palavras saíram, baixando os olhos de novo. Desculpa. Isso não devia ter saído desse jeito. Bem, porque, apesar de tudo, ele é meu avô. E você é meu pai. E Theo é meu irmão. Ela sentou na cadeira ao lado, mantendo distância suficiente para não parecer proximidade forçada. E porque eu ainda quero uma resposta que ninguém nessa família teve coragem de me dar direito. Beatriz, que tinha ficado parada um pouco mais longe, foi se sentar num banco do outro lado do corredor. Os braços cruzados sobre o peito, olhando para o chão. Theo não estava com ela, tinha ficado em casa com a governanta. Poupado, pelo menos por enquanto, do peso daquela noite. Eduardo ficou calado por um tempo comprido demais para ser natural. Você quer saber por que eu chamei você de erro? Eu quero saber por que você nunca tentou consertar isso depois. Eu tentei. A voz dele saiu mais baixa. Quase um sussurro. 1 ano depois que você nasceu, eu escrevi uma carta para sua mãe, pedindo para te ver. Ela nunca respondeu. Eu entendi como recusa e nunca mais tentei. Larissa sentiu o peito apertar com a informação que Beatriz tinha acabado de revelar minutos antes. Na biblioteca. E por um segundo pensou em guardar aquilo para si mesma. Deixar Eduardo continuar carregando a própria versão da história. Mas alguma coisa dentro dela, talvez a mesma coisa que a fez dividir a herança com Theo, sem nem ainda saber que ia fazer isso, decidiu que verdade escondida só criava mais gente carregando peso desnecessário. Você tem certeza que ela recebeu essa carta? A pergunta pareceu atingir Eduardo com mais força do que qualquer acusação anterior. Ele piscou. Devagar. Como se a possibilidade nunca tivesse cruzado a cabeça dele antes. Minha mãe. Célia. Ela sempre cuidava da correspondência da família naquela época. Por quê? Você sabe de alguma coisa? Larissa hesitou.
olhando para Beatriz do outro lado do corredor, que assentiu de leve, como quem dá permissão para contar. Beatriz encontrou a carta, guardada, selo aberto, carimbo de recebimento. Sua mãe interceptou antes de você ler. O rosto de Eduardo desmoronou de um jeito que Larissa nunca tinha visto em adulto nenhum. Antes não foi choro imediato. Foi algo mais devagar, como uma parede rachando aos poucos até ceder de vez. 25 anos, ele murmurou. A voz quebrada. 25 anos, eu vivia acreditando que sua mãe não quis nem me responder. Que ela odiava tanto o que eu tinha feito que nem uma linha eu merecia. E o tempo inteiro, ele não conseguiu terminar a frase. Colocou as duas mãos sobre o rosto, os ombros tremendo em silêncio. É Larissa. Pela primeira vez desde que conhecia aquele homem. Sentiu vontade de esticar a mão e tocar o ombro dele. Não fez. Ainda não. Mas a vontade em si já era diferente de tudo que tinha sentido até ali. Isso não muda o que você disse antes de eu nascer, ela falou. Com cuidado, sem suavizar demais. Você chamou uma criança que nem tinha nascido ainda de erro. Isso aconteceu antes de qualquer carta interceptada. E eu usai. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas sem desviar do olhar dela dessa vez. E vivi 25 anos usando o silêncio da sua mãe como desculpa para não procurar de novo. Não porque fosse verdade, porque era mais confortável acreditar que a rejeição vinha do lado de fora, não da minha própria covardia original. Então você escolheu a versão que doía menos para você. Escolhi. Ele não desviou o olhar dessa vez. E isso, de um jeito estranho, doeu mais em Larissa do que se ele tivesse fugido de novo. E vivi 25 anos usando isso como desculpa para não procurar de novo. Não porque fosse verdade, porque era mais confortável. Foi mais fácil acreditar que vocês não me queriam do que admitir que eu nunca tive coragem de confirmar. Isso não apaga o que você disse sobre mim antes de eu nascer. Não apaga. A voz dele tremeu, e ele não tentou esconder. Eu era jovem e covarde, e minha mãe tinha acabado de ameaçar cortar meu nome do testamento se eu insistisse em ficar com sua mãe. E eu escolhi o sobrenome em vez de escolher vocês duas. Isso não tem desculpa que preste. Só tem explicação. E explicação não é a mesma coisa que perdão. Foi a coisa mais honesta que ele tinha dito desde que ela pisou naquela casa pela primeira vez. Nenhum dos dois falou por um tempo depois disso. Só ficaram ali, sentados, ouvindo o zumbido dos monitores do outro lado da porta. E Larissa notou, pelo canto do olho, que Beatriz continuava do outro lado do corredor. Agora com o próprio rosto escondido entre as mãos também. Cada um dos três carregando um pedaço diferente do mesmo peso. O médico saiu pouco antes das 9 da noite. O rosto sério demais para ser boa notícia total. Ele estabilizou, mas entrou num quadro de sedação profunda. Pode levar dias até acordar de verdade. Se acordar. E o documento Cauã perguntou, chegando correndo do estacionamento. A gravata torta. Respiração ainda ofegante. Tendo saído do escritório assim que recebeu a notícia. O Sr. Otávio precisa assinar a versão final, incluindo o Theo. Se ele não assinar, o que já foi registrado ontem vale, e Theo fica de fora. Larissa sentiu o chão balançar sob os próprios pés. Não existe outro jeito. Existe uma cláusula, Cauã falou, abrindo uma pasta ali mesmo no corredor. As mãos ainda meio trêmulas de tanto correr. Ele deixou uma procuração assinada há 3 meses. Me dando autorização para ajustar termos secundários da herança. Caso ele ficasse incapacitado antes de formalizar tudo, mas isso te dá o poder de decidir. Larissa. Não a ele. Isso significa que a decisão sobre incluir o Theo... Ela começou. E Cauã terminou por ela. É sua. Só sua, Beatriz. Que tinha se aproximado devagar durante a explicação de Cauã. Ficou parada a 1 metro de distância. O rosto sem o verniz de sempre pela primeira vez desde que Larissa a conhecia. Você não precisa fazer isso, ela falou. A voz sem força. Ninguém vai te culpar se ficar com tudo. Foi você que passou pela auditoria, que provou seu valor. Theo não fez nada para merecer.
mas também não fez nada para ter direito garantido. Eu sei, Larissa respondeu, olhando para ela, mas eu também não fiz nada para merecer ser chamada de erro antes de nascer. E, mesmo assim, alguém decidiu meu valor antes de eu ter chance de mostrar ele. Eduardo, que tinha ficado em silêncio observando a troca entre as duas, se levantou devagar. Larissa, posso falar uma coisa? Antes de você decidir, ela assentiu. Theo é a única coisa boa e limpa que sobrou dessa família. Ele não pediu para nascer no meio dessa guerra. Do mesmo jeito que você não pediu. A voz dele tremeu de novo. Eu já falhei com um filho meu antes mesmo dele nascer. Eu não aguentaria ver a história se repetir com o outro. Dessa vez, sabendo, na minha frente, sem fazer nada, Larissa sentiu alguma coisa se assentar dentro dela. Uma certeza que já vinha se formando desde a conversa com Theo na varanda. Sobre blocos de montar e uma promessa sussurrada. Cal-a? Ela se virou para o advogado, a decisão já formada por dentro, antes mesmo das palavras saírem por completo. Redige o documento dividindo a participação principal entre eu e o Theo. Ele recebe parte agora. Protegida em fundo até a maioridade. Do jeito que a mãe dele já tinha garantido sem ninguém saber. Eu assumo a gestão, mas o direito dele fica registrado. Com o nome dele. Não escondido atrás de conta de fachada nenhuma. Larissa. Isso reduz sua participação em quase um terço, Cauã avisou. Sério. Os olhos buscando confirmação de que ela tinha entendido o peso daquilo. Eu sei exatamente quanto reduz. Beatriz ficou olhando para ela por um longo momento, os olhos brilhando de um jeito que ela claramente lutava para controlar. As mãos apertadas uma na outra. Por que? Ela perguntou. A voz quase sem som. Depois de tudo que eu fiz para te sabotar, por que você não tentou me destruir por maldade? Larissa respondeu. Tentou proteger seu filho do mesmo jeito que minha mãe tentou me proteger a vida inteira. Eu entendo esse tipo de medo. E eu não quero construir nada em cima dele repetindo o que fizeram comigo. Cauã assinou os papéis provisórios ali mesmo, apoiado na parede do corredor de hospital. A caneta arranhando o papel com um som seco que parecia ecoar mais alto do que devia naquele silêncio pesado. Quando terminou, ficou olhando para Larissa com uma expressão que não era só de advogado satisfeito com o trabalho feito. Você sabe que podia ter ficado calada e guardado tudo para você. Né? Ninguém ia saber que existia outra opção. Eu ia saber. Ele sorriu. O primeiro sorriso de verdade que Larissa via nele desde que se conheceram semanas atrás. E alguma coisa no jeito que ele olhou para ela demorou um segundo a mais do que o profissionalmente necessário. Beatriz se afastou um pouco, dizendo que precisava ligar para casa, avisar a governanta sobre Theo. E Eduardo, depois de um instante hesitante, se aproximou de Larissa mais uma vez antes de ir buscar café para os dois. Obrigado, ele disse. Simplesmente. Não só pelo Theo, por ainda estar aqui. Depois de tudo, ele se afastou em direção à máquina de café no fim do corredor. E Larissa ficou observando as costas dele por um instante, sentindo pela primeira vez desde que tinha entrado naquela família que talvez existisse. Ali no fundo, alguma coisa parecida com o começo de perdão pequeno. Frágil, mas real. Cauã se aproximou dela então, sentando no mesmo banco de plástico onde Eduardo tinha ficado antes. Posso te fazer companhia enquanto a gente espera a notícia dele? Ele perguntou, fazendo um gesto em direção à porta da UTI. Não como advogado da família, só como alguém que ficou impressionado com o que acabou de ver. Pode. Os dois sentaram lado a lado. E Cauã não disse mais nada por um tempo. Só ficou ali, o ombro quase encostando no dela, olhando para frente junto com ela, para a porta fechada da UTI. O corredor tinha esvaziado um pouco. Só o zumbido baixo das luzes fluorescentes e o cheiro de álcool em gel preenchendo o silêncio entre os dois. Você faz isso sempre? Larissa perguntou. Por fim, tentando aliviar um pouco a tensão acumulada da noite, ficar de plantão emocional para os clientes do escritório, e ele riu. Baixo. Nunca antes. Beatriz ia rir se soubesse que eu fiquei até essa hora por vontade própria. E por que ficou? Ele hesitou.
os dedos batendo de leve no joelho, como se organizasse a resposta antes de deixar ela sair. Minha mãe também me criou sozinha. Eu sei o peso que é crescer contando os dias até alguém aparecer explicando por que foi embora. Ele virou o rosto para ela agora. E, quando eu vi você decidir dividir tudo com o Theo, sem pensar duas vezes, eu percebi que nunca tinha visto ninguém escolher generosidade tão rápido quando tinha motivo de sobra para escolher rancor. Ninguém explicou o suficiente para mim ainda. Sobre o Eduardo, sobre a Célia, sobre nada disso. Talvez ninguém consiga explicar o suficiente para apagar isso de verdade. Ele olhou reto para ela agora. Sério. Mas talvez dê para construir alguma coisa nova ao lado da explicação. Em vez de esperar ela resolver tudo sozinha, Larissa não respondeu com palavras. Só deixou a cabeça encostar de leve no ombro dele. E ele não se mexeu. Só ficou ali, firme, deixando ela ficar. A mão dele encontrando a dela devagar sobre o banco frio. Os dedos se entrelaçando sem pressa nenhuma. Como se aquele gesto simples já bastasse por enquanto. Posso te convidar para jantar. Quando tudo isso se acalmar, ele perguntou, baixinho, quase com medo da própria pergunta. Pode. Ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade que permitiu a si mesma naquela noite inteira. Mas nada de discutir herança durante a sobremesa. Combinado. Otávio acordou 3 dias depois. Fraco, mas lúcido o suficiente para assinar o documento final com a própria mão trêmula, confirmando cada palavra que Cauã já tinha redigido por ordem de Larissa. A sala do hospital estava cheia naquele momento. Larissa, Eduardo, Beatriz e Theo, que tinha insistido tanto em ver o avô que ninguém teve coragem de negar. Quando terminou de assinar, Otávio olhou para Larissa por um longo tempo. Os olhos úmidos. Sua avó Célia cometeu um erro que essa família carregou por 25 anos, ele falou. A voz fraca, mas clara. Eu deixei acontecer porque tive medo de perder o que já tinha construído. Você acabou de fazer. Numa noite de hospital. O que nenhum de nós teve coragem de fazer numa vida inteira. Eu só não quis que o Theo carregasse o mesmo peso que eu carreguei. Pois ai. Ele apertou a mão dela. Fraco, mas firme, o suficiente para sentir. E é exatamente por isso que essa empresa vai ficar em boas mãos. Theo, que tinha ficado quieto observando tudo aquilo, sem entender totalmente o peso do momento, puxou a manga de Larissa. Isso quer dizer que eu vou trabalhar com você? Quando crescer, Larissa se abaixou até ficar na altura dele, sorrindo pela primeira vez, com leveza total desde que aquela história tinha começado. Quer dizer que você vai ter a chance de escolher quando chegar a hora. Ninguém vai decidir isso por você. Theo pareceu satisfeito com aquela resposta, voltando a se distrair com o controle da cama hospitalar do avô, subindo e descendo a cabeceira até Beatriz pedir. Rindo de leve. Que elle parasse. Eduardo, parado num canto do quarto, observou aquela cena em silêncio, sem se aproximar demais. Sem me interromper. Quando Larissa passou por ele saindo do quarto um pouco depois, ele só disse, baixo, quase para si mesmo. Eu queria ter tido a metade da coragem que você teve hoje. Ela não respondeu com perdão completo, isso ainda ia levar tempo. Talvez anos. Talvez nunca chegasse inteiro, mas parou por um segundo. Olhou para ele. E assentiu. Um gesto pequeno que dizia mais do que qualquer frase pronta poderia dizer. A gente pode começar de novo, ela falou. Por fim, devagar, sem pressa de recuperar 25 anos numa conversa só. Os olhos dele encheram de novo, mas dessa vez ele sorriu através das lágrimas. Um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Isso já é mais do que eu esperava merecer. Meses depois, com o canteiro de obras da Zona Norte finalmente entregue, com o nome dela na porta de uma sala que antes pertencia só a homens de sobrenome importante, Larissa ficou observando Theo brincar no jardim da mansão. O mesmo balanço que ela tinha visto vazio, lá da janela da biblioteca, no dia em que descobriu a verdade sobre Beatriz. Agora o balanço se movia rápido, as risadas de Theo ecoando pelo jardim inteiro, enquanto Eduardo empurrava ele com cuidado,
Os dois rindo juntos de um jeito que Larissa nunca tinha imaginado ser possível quando pisou naquela casa pela primeira vez. Cauã se aproximou dela por trás, entregando uma xícara de café, e ficou ao lado dela, observando a cena. Você tá diferente. Sabia? Ele comentou. Baixinho, diferente como mais leve. Como se tivesse largado alguma coisa que carregava fazia tempo demais. Ela pensou nisso por um instante. O café esquentando as mãos. O sol da tarde caindo sobre o jardim inteiro. Eu entrei nessa família, sendo chamada de erro, ela disse. Por fim, mais para si mesma do que para ele. Saí dela, sendo a razão pela qual o próximo erro nunca vai se repetir. Cauã segurou a mão dela, entrelaçando os dedos do mesmo jeito que tinha feito naquele corredor de hospital. Semanas atrás. E os dois ficaram ali, em silêncio, observando um menino de 8 anos rir sem peso nenhum nos ombros. O único membro daquela família que ia crescer sabendo, com toda certeza no mundo, que nunca precisou nascer sendo suficiente para alguém decidir mantê-lo por perto. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual foi o momento que mais te pegou nessa história. A carta da avó, a confissão do Eduardo no corredor do hospital, ou a decisão da Larissa de dividir tudo com o Theo. Deixa também de onde você está assistindo e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se essa história te tocou de alguma forma, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E dá aquele like, não para mim, mas para mais gente conseguir encontrar essa história